Urgente, Bia Kicis acaba de revelar toda a verdade por trás das emendas parlamentares e de que forma o STF, com Flávio Dino, está sendo usado para ajudar Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E o que ela revela é algo gravíssimo e explica o porquê isso está prejudicando o povo brasileiro, principalmente o que mais necessitam. Mas não é só isso não. Ela revela uma verdadeira bomba que deixou a esquerda, principalmente Janja da Silva, em pânico. Por essa, eles não esperavam. Bastante árido, mas eu quero dizer que há uma clara interferência, sim. O Silvio apontou de forma muito clara, né, essa interferência do Poder Judiciário sobre questões que dizem respeito ao Congresso e ao Executivo. Eu me lembro, no governo Bolsonaro, que o ministro Paulo Guedes sempre dizia que achava que a emendas, que o orçamento deveria ficar a cargo do parlamento, muito mais do que até do executivo, porque ele dizia, o parlamentar que conhece a sua cidade, conhece o município, representa o Estado, ele vai saber dizer onde há necessidade, né, daquela verba. Agora, é claro que tem que ser feito com muita transparência. A gente sabe que todo parlamentar tem direito a um valor de emenda e que metade desse valor vai obrigatoriamente para a saúde. A gente tem todas aquelas amarras de verbas que são vinculadas, né, para a saúde, para a educação. Cada vez mais a gente tem verbas vinculadas e menos verbas discricionárias. O grande problema é exatamente a falta de transparência e o fato que você vê, às vezes, políticos muito influentes que recebem quantias para colocar em municípios, às vezes, pequenos, que não teriam tanta necessidade. Então, há desvio, tudo isso existe. Mas, como disse o Silvio Navarro, é uma questão para fiscalização. Não dá para o ministro do Supremo agora querer jogar esse jogo, né, de ficar debatendo a questão de emendas, indo contra o que é votado dentro do Congresso. Então, eu acredito que a gente tem que ter mais transparência, tem que fiscalizar e punir aquelas pessoas que usam de forma indevida as emendas, mas que elas são importantes, são. Só para você saber, eu, como parlamentar do DF, destinei várias emendas para a agricultura familiar, pessoas que não tinham nenhum tipo de assistência por parte do governo e que passaram a se sentir independentes, livres, porque com poucas emendas que foram destinadas, conseguiram ganhar caminhão para se libertar dos atravessadores, câmara fria para poder guardar a sua colheita e, sim, poder escoá-la também. Você constrói estradas, destina para asfaltamento, uma série de coisas. Equipamento para hospital que não tem tomógrafo. Aí chega um tomógrafo lá que foi de emenda parlamentar, como eu já coloquei emenda, em vários aparelhos para UTI. As emendas são importantes. Nós somos demandados o tempo inteiro pela população. E aquelas pessoas que fazem o uso correto sabem da importância das emendas. Perfeito. Deputada Bia Kicis, a pergunta agora de Carlo Cauti. Deputada, muito boa noite, obrigado pela entrevista. Deputada, eu queria entender um pouco melhor essa questão do ponto de vista jurídico, porque a senhora também é uma jurista, né? E eu queria entender como é possível que o ministro Flávio Dino, no começo do ano, achava que as emendas parlamentares tinham que ser bloqueadas, travou tudo, e agora, travou de novo agora, depois que o governo prometeu bilhões de reais para o Congresso aprovar o pacote de corte de gastos, e agora mudou de ideia, disse, é uma balbúrdia, mas está valendo. Do ponto de vista jurídico, estritamente legal, os códigos, as leis prevê isso, ou está tentando esticar a lei para agradar o Executivo, na sua opinião? Eu acho que o que está havendo realmente é um cabo de guerra. Parlamento e Executivo. A gente acha até engraçado aqueles parlamentares que venderam seu voto para receber emenda e aí tem, né, o dinheiro recolhido não chega na mão deles. Então, esse aí a gente pensa, é isso aí, meu amigo.
resolveu entrar para a bandidagem, né? Tá aí, tá pagando preço. Mas, na verdade, não é correto esse tipo de interferência, né? Essas emendas, elas não devem ser utilizadas para compra de votos, embora há muito tempo isso existiu no Mensalão, existiu no Petrolão, isso é uma vergonha, tá? Eu quero dizer que repudio esse tipo de conduta, mas é brincadeira. O Judiciário, o Supremo, está unido ao Executivo para quê? Para deixar de pagar as emendas e fazer superávit, só pode ser. Porque, na verdade, o governo está lascado, né, com essa dívida de trilhões que ele está conseguindo cavar, a economia indo para o ralo. Até a história que eles falam do desemprego, não, mas o desemprego está melhor porque eles maqueiam os números, colocam quem recebe Bolsa Família, isso e aquilo, como se tivesse empregado, como se fosse uma ocupação. Então, é tudo maquiagem, né? E eu acredito realmente que governo e Supremo estão jogando juntos contra o Congresso Nacional. Agora, tudo isso, como disse uma jurista recentemente, é resultado, né, de uma subserviência. Lá atrás, o Congresso permitiu que o Supremo atravessasse a praça, usurpasse as nossas competências. Eles achavam que não ia ser com eles, que isso ia atingir só os bolsonaristas, não é? E agora está acontecendo com aqueles também que gostam do dinheiro, tá? E que estão se vendo em maus lençóis. Deputada Bia Kicis aqui no Oeste Sem Filtro, hoje gentilmente conversando com a gente, falando sobre essa liberação de parte das emendas parlamentares. Sua pergunta agora, Ana Paula Henkel. Boa noite, deputada. Obrigada pela entrevista, muito bom tê-la aqui com a gente hoje. Deputada, a minha pergunta é a seguinte: quero fazer um exercício aqui, tá? Para o futuro, para o nosso presente, mas também para o futuro. A senhora falava do uso correto das emendas. Eu acredito que esse uso correto das emendas, ele acontece com aqueles parlamentares que foram eleitos pelo povo e não aqueles que foram carregados pelo quociente eleitoral, né? Aqueles parasitas que acabam entrando pelo sistema proporcional. Deputada, será que a gente pode ainda sonhar com uma reforma política, com o voto distrital, com parlamentares que são diretamente eleitos pelo voto, trabalhando para e pelo povo no Congresso? Porque esses deputados, eles têm que prestar contas diretamente ao seu eleitor, aquela pessoa que depositou o voto na urna e colocou aquele parlamentar no Congresso. Até quando nós vamos ter que aguentar esses parasitas e que acabam usando essas emendas dentro de um uso completamente incorreto? Ana, eu sou totalmente favorável a uma mudança do sistema eleitoral. Na legislatura passada, nós chegamos a sonhar com isso, tivemos uma comissão especial de reforma e nós chegamos a propor o voto distrital. Estava caminhando muito bem, mas existe uma mentalidade de que realmente a política tem que ser feita por força, por intermédio dos partidos políticos, tanto que a gente não consegue nem autorizar candidaturas independentes ou avulsas, né, no Brasil, embora a maioria dos países democráticos admita. Então, é sempre no sentido de fortalecer os partidos, diminuir o número de partidos, fortalecê-los, e com isso fica mais distante esse sonho do voto distrital, porque no distrital ou no distritão, o voto é da pessoa, é do parlamentar, assim como é no sistema majoritário. O senador, o governador, o prefeito, as pessoas votam neles. E no sistema proporcional, que é o dos deputados, as pessoas votam em deputados, mas aqueles votos que deputados recebem, eles são divididos pelo partido e os mais votados do partido acabam entrando.
Isso quando não há coligação. Às vezes, na coligação, uma pessoa de um outro partido acaba levando até os votos do seu partido com quem estava coligado, né? Mas não temos mais coligação para deputado, para voto proporcional. Eu confesso que eu gosto muito do sistema distritão ou distrital, principalmente o distritão, mas não vejo a gente caminhando para isso tão cedo. É pena. Para fechar nossa conversa com a deputada, você, Silvio Navarro. Deputada, boa noite, obrigado pela gentileza, pela entrevista. Eu queria falar sobre um outro assunto que movimenta as redes sociais, surgiu nas páginas do Estadão e depois, hoje, no Poder 360, a primeira-dama Janja da Silva tem um gabinete informal ao custo de R$2 milhões ano, 12 funcionários, ela não tem cargo público, não poderia ter esses funcionários, eles fazem viagens internacionais. Quem está pagando isso somos todos nós, pagadores de impostos, as autoridades. Eu sei que é final de ano, mas aparentemente o Tribunal de Contas, o Ministério Público não se manifestaram até agora. Eu queria ouvi-la. Para mim, isso seria um escândalo de grandes proporções, não fosse o governo do PT. Claro que é um escândalo, Silvia, é porque é um escândalo por dia quando não é mais. Olha que coisa interessante, né? A Janja não tem cargo público, mas ela tem os assessores, gastam uma fortuna, já gastaram fortunas em viagem. Vocês devem se lembrar que na época também da tragédia lá do Rio Grande do Sul, ela esteve lá, foi falar com as pessoas, até teve aquela história ridícula daquele cavalo lá e tal. Ela foi como se ela estivesse ajudando a população. Eu entrei com uma representação junto ao Ministério Público porque ela estava usurpando a atribuição do vice-presidente da República, enfim, de pessoas que tivessem cargo público. Ela não poderia estar lá representando o presidente que estava fora. E a resposta que eu obtive do Ministério Público foi o arquivamento sob a justificativa de que ela não tem cargo público. Então, se ela não tem cargo público, eu não posso representar contra ela como se ela fosse uma autoridade. Ou seja, ela só tem as benesses, porque ela não presta conta, ela não pode ser processada, investigada, porque ela não tem cargo público, e eles só investigam quem tem cargo público, no caso, mas ela recebe a verba, tem assessoria, tem todo um séquito, né, de servidores, tem assessores, inclusive, para as redes sociais, todo mundo sabe que ela é a dona, né, do tal do verdadeiro gabinete do ódio, não é? E está aí, incólume, não acontece nada. É claro que nós vamos continuar insistindo, vou representar de novo. Agora nós não temos tribuna, estamos de recesso, mas vamos nos manifestar, fazer o que for necessário. Né? Ela não pode nem ser convocada a depor no Congresso, perante nenhuma comissão, por não ter cargo público. Então, ela fica só com as benesses, sem a responsabilidade. É óbvio que isso está errado. Isso é uma vergonha, é um escândalo. Escândalo mesmo. Deputada Bia Kicis, obrigada pela participação aqui no Oeste Sem Filtro. Quero aproveitar, é claro, a ocasião para desejar para você um excelente 2025, viu? Com um bom trabalho, bastante saúde. E vocês, o que vocês acharam de tudo que disse Bia Kicis? Para quem achou que ia ser tranquilo, né, nesse ano novo, é lógico que não. Sempre tem notícia, foi o que disse Bia Kicis, é escândalo atrás de escândalo, cada dia é um escândalo novo, e aí eles dão um jeitinho de abafar, porque é tanto escândalo, gente, mas é tanto escândalo neste governo que a gente fica até perdida de tantas coisas ruins que está acontecendo, infelizmente, no governo Lula. Mas vamos ter fé e esperança. Eu desejo a cada um de vocês um 2025 abençoado, próspero, cheio do amor de Deus, para que tudo de melhor aconteça na vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, por estar sempre aqui com a gente, curtindo, compartilhando. Vocês ajudam muito mesmo, gente. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês e desejar um 2025 mais que abençoado. 2025 tá logo ali. Vamos aguardar 2026 já já.
com Bolsonaro, presidente. Vamos ter fé. Já vamos entrar em ano de eleição, vamos fazer campanha, vamos pedir com fé. E Deus há de ajudar o Brasil. E vocês, acham que Bolsonaro vem 2026 presidente? Se sim, deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o React de agora. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também desejo um dia mais que abençoado a todos vocês. Até nosso próximo React.